Hello guys! Meu nome é Professor Simval e hoje a gente vai trazer um conteúdo um pouco diferente. Hoje nós traremos um conteúdo de tradução. E vamos começar a conversar sobre isso aí. Então, para que serve basicamente a tradução? No que ela ajuda o aprendizado de uma língua? Então, a gente tem que lembrar que o conteúdo de tradução, toda tradução, ela ajuda basicamente não a de fato falar inglês e tudo mais, mas sim a criar vocabulário, um vocabulário mais específico, um vocabulário mais rico, um vocabulário mais apropriado. E não existe ninguém melhor para falar de criar um vocabulário mais apropriado, um vocabulário mais rico, que traduzir algum texto de Shakespeare, William Shakespeare. Então vamos começar hoje com a tradução da definição do homem de acordo com William Shakespeare. E depois vamos fazer uma reflexão. Vocês vão ver que é muito parecida com a tradução, com a definição de Aristóteles. Então, vamos ao texto. Let's go. So, Shakespeare's definition of man. Hamlet, Act 4, Scene 4. Nós temos aqui no Hamlet. Quem não leu, altamente aconselho que leiam. É uma obra de arte. What is a man? If his chief good and market of his time be but to slip and feed, a beast no more. Sure, he that made us with such large discourse, looking before and after, gave us not that capability and godlike reason to fuss in us and use it. E aqui está todo o texto. Todo o texto que nós precisamos já está aqui. Vamos começar então. Let's start. What is a man? It's pretty simple, right? So, what is a man? So, in this case, we can change a by o que é o homem, mas ali diz o que é um homem. Alright? If his chief good and market of his time. Lembrando também, gente, que textos assim, como esses, como esse que nós temos aqui, às vezes o emprego das palavras que era usado na época, hoje em dia já não faz muito sentido. A gente tem que lembrar que a língua muda. Nós estamos falando de uma tradução e nós estamos falando de épocas totalmente diferentes. Mas ainda assim, vamos lá. What is a man? If, condicional, if clause, if, se, his chief good. His, porque masculino possessivo do homem, his chief good. Seu bem chefe, seu bem maior. Se seu bem maior. Não? Embora good não seja maior, good seja bom, ali a gente traduziria para o português como maior. Então, se seu bem maior é market of his time. Market, nós sabemos que é mercado, mas aqui a gente pode trabalhar como o seu emprego do seu tempo. E emprego. Do seu tempo. So, what is a man if his chief good and market of his time be but to sleep and fit? Então, uma pergunta. Tudo isso aqui, na verdade, é uma pergunta, né? É que a gente dividiu para ficar mais fácil de poder encontrar. Então, be but. Lembrando que o but, gente, não é apenas mas, né? Ele pode ser outras coisas, como exceto, pois. Aqui ele vai ter uma notoriedade com pois. Seja, pois. Seja então. To sleep and feed.
para dormir e feed, feedback, feed, food, se alimentar. So, what is a man if his chief good and market of his time be but his lip and feet? Então, o que é um homem? O que é o homem? O que é a humanidade? Se o seu bem maior e o emprego do seu tempo seja, pois, para dormir e se alimentar, o que é ele? Shakespeare define um homem que só tem de fazer essas coisas como a beast no more. Uma besta, um animal. Não mais do que isso, né? Vamos então agora para a segunda parte. Sure, he that made us with such large discourse, looking before and after, gave us not that capability, and godlike reason to first in us unused. Então aqui, sure, certo, claro, com certeza. Esse he está se referindo a Deus. Então, ele, da made us, que nos fez. Made us with such large discourse. Com tanto discurso, né? Aqui a gente se refere, né, à habilidade de pensar e falar. Ele que nos fez assim. Interessante que eu me lembro quando eu peguei esse texto aqui no original, porque isso aqui já é, esse texto aqui já é, ele já é adaptado para o inglês moderno, né? Aqui, então, na verdade, era assim: thou, com letra maiúscula, o antigo thou, that madest. Então, thou that madest. Então, ele, thou. Era daí que vem, né? Hoje em dia dá pra ver aqui o thou, you, certo? E o pronome possessivo, his, mais uma outra curiosidade, então. Pronome possessivo, que é aqui o his, era então die. Ele que nos fez com tanto discurso, looking before and after, procurando, olhando, vamos ficar com olhando, antes e depois, ou seja, com a capacidade de análise, né? A gente é capaz de procurar olhar as coisas antes de fazer, para ver se vale a pena fazer, e depois para poder emitir um julgamento. Então ele nos deu tudo isso. Gave us not that capability, deu-nos não. Aqui em inglês a gente tem como afirmar o verbo e depois negá-lo para fazer uma negativa, que é algo que em português não se entende muito bem como é que é. Então, gave us not, o passado de give, verbo dar, gave us not, não nos deu, vamos botar na ordem já, aquela capacidade, godlike, like
Como Deus, aquela razão divina, aquela capacidade divina, aquele discernimento divino, não nos deu vou deixar o jeito que está aqui, capacidade divina, e essa é a melhor parte, to first in us and use it, para apodrecer em nós, não usada. Então nós chegamos aqui ao final dessa tradução, né, com a definição de Aristóteles também. Aristotle's definition. What is a man? A man is a rational animal. Um composto de duas coisas. É um animal racional. Por animal, nós estamos falando dos instintos, as propriedades corporais, que aqui Shakespeare coloca em forma de o que é um homem, né? Então, se o homem for só comer e se alimentar, se for só, não quer dizer que ele não é. Ele é aquilo, mas não é só isso. Então, o homem é uma beast, é uma besta, é um animal. Só que Shakespeare também, assim como Aristóteles, chega lá. O homem não fica só nisso. Assim esperemos, né? O homem vai ao próximo nível de usar aquele intelecto dado, né? De acordo com eles, de acordo com Shakespeare, né? Aquele intelecto que os faz diferente dos animais. Então, is a rational animal, um animal racional. To have that capability and godlike reason, looking before and after. Uma análise, o homem é capaz de análise. Okay, guys, thank you very much for this opportunity to talk to you and have this little translation, and see you next time. Bye bye.